Meu nome é Alessandra Vick e no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Camila Lineman. Ela é formada em Relações Públicas, estrategista em Personal Branding e especialista em marketing pessoal, apaixonada por comunicação e pessoas. Hoje, incentiva alunas e mentoradas a dar voz aos seus trabalhos, utilizando principalmente as redes sociais. São empreendedoras e profissionais liberais que aprendem a dar visibilidade às suas marcas pessoais de forma leve e profissional. E é justamente sobre isso que falaremos hoje, a importância da nossa marca pessoal como profissionais. Sejam bem-vindos! Ká, seja muito bem-vinda ao bate-bola de hoje. Estou muito feliz em recebê-la aqui. Realmente é uma pessoa que admiro tanto pessoalmente como profissionalmente. Tive o prazer de fazer a mentoria em grupo com você, mas já falaremos sobre isso. Então, estou mesmo feliz em recebê-la aqui. E aí, antes de passar a palavra, já começo passando a palavra com uma perguntinha, que é: quem é Camila Lineman, para além do CV que eu já apresentei aqui? Conte um pouquinho sobre você. Obrigada, Ale. Obrigada pelo convite e parabéns por esse projeto, que é um projeto que está ajudando muitos profissionais. Então, eu fico super feliz, principalmente em ver todo o teu crescimento e dedicação nesse ano que está vindo, né? Então, a Camila é uma pessoa otimista, determinada, brincalhona, estou aprendendo a ser uma pessoa mais leve. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de leitura, gosto muito de passear, então acredito que eu sou uma mulher, ao mesmo tempo que uma mulher madura, eu também não quero perder essa essência assim de criança. Eu acredito que eu sou mais assim na vida pessoal, além do trabalho. Então, uma das características é muito isso, né? E assim como você também, acho que nós temos uma questão de ser muito coração, né? Como mulheres, somos muito coração, embora a gente tenha muita determinação e segurança no trabalho, né? Uhum. Verdade. Obrigada por partilhar um pouquinho desse lado mais pessoal. É Mas difícil realmente pensar assim, né? é uma pergunta que parece simples, mas que mexe um É, pouquinho, né? Silva. Mas realmente dá para sentir isso, Cá, no seu trabalho, no dia a dia. Eu também tenho contato com você fora do profissional, Sim. então consigo perceber que é transversal em todas as áreas da sua vida. E cada vez eu vejo mais que a gente acaba atraindo pessoas que são próximas. E Isso. realmente, eu também me identifico com esse lado, até falaremos um pouquinho sobre isso hoje. Até o livro que eu trouxe vai ao encontro disso também. E aí, Legal. fazendo um paralelo já inicial em relação a isso, eu fui falar com a sua mãe antes da nossa entrevista. Ai, que legal. Eu quis fazer um toque de alguém que te conhece, te admira e ao mesmo tempo é linda a relação que vocês têm, tanto de mãe com filha como amigas mesmo. Então, Sim. teremos algumas Ai, que pinceladas legal. aqui dela. Legal. Nossa, muito legal. E ela falou sobre uma história de você ser rainha na época da escola, pré-escolar. Nossa. Me conta um pouquinho mais sobre isso, Cá. Meu Deus, eu nem lembrava. Então, eu sempre fui assim, muito de conversar com as pessoas. Eu acho que até o que eu comentei no começo vai muito ao encontro disso. Quando eu era criança, assim, se alguém me dava uma tarefa, eu me determinava e todo mundo se mobilizava para conseguir as coisas, tipo, sabe, determinação mesmo. Uhum. Então, tinha sorteio na escola, tinha rifa. Se eu não me engano, essa vez foi uma rifa, tipo de festa junina, assim. E todo mundo tinha que bloquinhos, né, da escola para vender. E todo mundo ia vendendo. E eu ia de porta em porta nas vizinhas, oferecendo bem pequenininha assim, e oferecendo. Então, eu acho que é uma característica que eu ainda não perdi, sabe? Eu Uhum. abraço o negócio e vou até o final. E essa vez foi assim. Então, eu ganhei na escolinha o prêmio da rifa de rainha e também mais ou menos na mesma época, como eu sempre fui muito comunicativa, a professora do prézinho me convidou para ser a oradora da formatura. Então foi um período assim que eu comecei a demonstrar mais a minha veia da comunicação mesmo.
Que é Mas algo é que é muito muito legal, eu nem histórico. lembrava disso. Que legal, muito Eu não obrigada por conhecia trazer. essa. Eu também não lembrava. Eu lembro, assim, de ver as fotos e tudo, porque é uma coisa que quando você é criança, isso chama atenção, né? Uhum. Então, na escolinha, todo mundo falava depois, eu lembro as amiguinhas, e eu peguei para vender. E quando a gente vendeu a rifa, foi uma diferença muito alta, assim, das outras pessoas, porque eu mobilizava, daí eu ia lá e falava, batia na porta das pessoas, era bem legal. Não tinha vergonha, ia mesmo Não, para cumprir eu com aquele sempre fui objetivo bem. que era ali do momento. Exato, Adorei a bem isso. história. E agora, você sempre falou, já ouvi várias histórias suas, inclusive estava na TV o outro dia contando um pouquinho dessa sua trajetória. E aí eu queria que você contasse aqui também um pouco sobre essa sua, principalmente a transição, né? Uhum. Antes você trabalhou numa agência e faz alguns anos que veio para o lado do empreendedorismo. Então, E, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, porque pode ser que isso também sirva de motivação para alguém que quer dar esse passo, essa transição de carreira. legal. Então, eu sempre, desde que eu entrei, eu sou formada em relações públicas, né, como a Ali comentou, mas eu sempre quis trabalhar em vários órgãos, né, em várias experiências, para que eu conseguisse sentir aquilo que eu gostava. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei no setor privado, público, ONG, enfim, né, vários lugares. E o único lugar que eu nunca tinha trabalhado na faculdade, que eu não tive oportunidade, foi em agência, então agência de marketing. Então, meu último trabalho na CLT foi numa agência. Lá eu fazia tanto atendimento quanto comercial. Uhum. E quando eu trabalhava nessa agência, eram pessoas jovens também, né? Uma característica muito de startup, assim. Eu acabei percebendo algumas necessidades dos clientes. E aquilo foi despertando ali um instinto. Eu preciso ajudá-los, mas nesse momento eu não sei como. Então foi juntando assim essa vontade, as oportunidades, perceber quais eram as pessoas que eu gostava de trabalhar. Então, se alguém assim tá nesse período de transição, uma das coisas que eu recomendo é você pensar muito qual que é o tipo de pessoa que você já trabalhou que você gostaria de trabalhar novamente. Inclusive, eu não sei até se você sabe, mas a minha profissão e a minha vontade surgiu por conta de um advogado, né? Uhum. Então, eu vi lá, comercializei os serviços da agência normalmente, sempre fui assim, muito de conversar. Se eu não sabia, eu pesquisava. E aí, naquele dia, no atendimento em específico, eu fiz a comercialização dos serviços e no final eu cheguei em casa para pesquisar um pouco mais sobre a profissão dele e sobre como que eu poderia ajudá-lo. E aí foi onde eu comecei a compartilhar as dicas para as pessoas. Então, antes de eu sair da agência, eu já divulgava, de alguma forma assim, claro que não tão profissional quanto é hoje, né? Mas do meu jeito, eu gravava, eu pesquisava, dava dica de livros. E foi assim que eu parti para a transição. Então, me organizei primeiro na CLT, estabeleci quais eram as metas financeiras que eu gostaria, o que eu faria para sair. Então, eu coloquei na cabeça que eu queria ter cliente até eu sair. Então, não foi nada assim muito de me jogar, eu sempre fui muito planejadora, né? Aí eu sentei, anotei, quando eu atingi tudo aquilo, eu falei, opa, agora é a hora de eu pensar em fazer alguma coisa para mim. Então, acho que essa é uma etapa muito importante, porque às vezes a gente tem esse medo, todo mundo tem, né? Independente da profissão. A gente tem esse medo, mas às vezes a gente não se organiza. E aí podem acontecer situações que te frustrem ao longo do caminho. Então, você organiza suas metas financeiras, pensa o que você faria, né? Se você faria isso sozinha ou não. E Uhum. aí, quando eu vi que tinham pessoas me procurando, eu já tinha ali o valor para cursar, porque aquele valor para mim iria ser investido em especialização, porque até então eu não tinha especialização. Então, todo o valor da minha rescisão naquele período foi vinculado teoricamente na minha empresa, né? No meu estudo, aprofundamento. Investimento, né, Cá? Isso mesmo, investimento. E para mim, isso é uma das coisas que eu
se eu pudesse recomendar para as pessoas é isso: invista em estudo, em aprofundar. Se você não pode fazer um curso, mesmo assim, busque livros, busque pessoas para te orientar, porque com certeza a gente se sente menos sozinho e aí você tem segurança para fazer alguma coisa, né? Então foi assim, foi bem planejando. Quando eu vi que dava, daí eu saí. Verdade. E agora, enquanto você falava, eu lembrei de algo que aconteceu comigo, não voltado para a parte profissional, acabou impactando, mas era um sonho que eu tinha de viver em outros lugares. Então, ter uma vida um pouco nômade. E é isso que Sim. você falou de planejamento. Eu sempre falava como se fosse algo muito distante. Ai, como eu gostaria de viver um pouco em cada lugar. E aí eu compartilhei isso com a Ana Gonçalves, que é a presidente do CFML, com quem eu trabalho diretamente. Ela é mediadora de conflitos, mas também coach. Então ela está sempre trazendo alguns questionamentos que fazem a gente ficar refletindo. E ela fez uma pergunta que pode servir também para quem está nos ouvindo, que é: mas você já colocou na ponta do lápis o que precisa ser feito para isso acontecer? Porque quando a gente consegue estruturar, nós deixamos de, nossa, era aquela coisa que eu gostaria, algo quase inalcançável, para algo palpável. E aí foi quando eu comecei, eu e o João, né, o meu marido, nós colocamos na ponta do lápis quanto nós precisamos ganhar para e quanto nós gastamos e quais países permitem esse estilo de vida. E aí a gente percebeu que, afinal, estando onde nós estávamos ou em outro lugar, era possível. Claro, não eram todos os países, todos os tipos de estilos de vida, mas alguns se enquadravam ali. Então, nós fomos por seleção, passamos a isso e fomos morar em Praga, na República Tcheca. Isso só para partilhar que realmente esse planejamento que você falou faz todo sentido. Quando nós trazemos de forma pontual e conseguimos visualizar aquilo que inicialmente era só uma ideia, que nem você comentou. Ah, eu gostaria de seguir no empreendedorismo. Nossa, mas é algo, eu tenho medo, é o incerto, é isso. Se nós começamos a pontuar o que podemos fazer para que isso se torne uma realidade, o que eu posso fazer hoje, que eu darei um passinho naquela direção, já vamos, de certa forma, construindo essa nova realidade. Eu acho que fiz um paralelo um pouco diferente, mas acho que vai muito ao encontro do que você acabou de falar. Eu sempre falo, né, que tudo que você consegue mensurar é mais fácil de alcançar. Exatamente. Então, por mais que seja uma utopia, assim, né? Como você falou, eu nunca imaginei que eu poderia, dentro da minha realidade, fazer isso. Para mim também não era, né? Então, principalmente porque eu era muito nova, recém-formada. Então, quando você pensa numa empresa, você pensa numa estrutura, numa coisa totalmente diferente, né? Então, quando você coloca no papel tudo, e isso eu aprendi a fazer até na questão de gestão de tempo hoje. Então, assim, até o final do ano, quanto que eu precisava ganhar? No começo do ano eu já tinha isso, sabe? E é muito importante, principalmente, não só empreendedores que têm um negócio físico online, mas profissional liberal. Então, qualquer tipo de profissional, nutricionista, médico, advogado, enfim, a gente, como nós temos um salário variável, é muito importante o planejamento, né? Para não passar aperto e conseguir realizar suas funções ali, né? Porque aí conseguimos resultados muito melhores para aquilo que nós desejamos. Começamos a tirar aquelas ideias do abstrato e tornando-nos palpáveis. Exatamente. E realmente isso vai muito do alinhamento, tanto da agenda, como você colocou, os objetivos, traçar metas de forma quantificável, de forma mensurável, como a questão financeira, que é o que vai viabilizar isso. Então, hoje eu não consigo ainda, mas o que eu posso fazer para que daqui 3 meses eu consiga, ou daqui 1 ano eu consiga? Então, isso é fundamental mesmo. E agora, um pouco na tua linha de trabalho, Capra, eu sei que você já explicou para mim, principalmente durante a nossa mentoria, mas eu queria que você explicasse também aqui para quem está nos ouvindo e vamos supor que eles ainda não conhecem o seu trabalho, né? Então, poderia falar de uma forma simples e objetiva para quem não é da área, né? No meu caso, como eu também não era da área, o que é personal branding e qual é a relação disso com a marca pessoal?
um pouco sobre o teu trabalho, né, diretamente. Legal. Então, para a gente começar, primeiro vamos entender o que é marca pessoal, né? Então, independente se você tem negócio, se você não tem, todos nós, enquanto profissionais, deixamos alguma mensagem em alguém. Então, nós deixamos uma marca. Quando a gente pensa, a Alessandra, como é que ela é? O que ela faz? Isso é a marca pessoal da Alessandra. A gente sempre brinca que é o que as pessoas falam quando você sai de sala. Então, não tem muitas vezes como quantificar, mas é uma percepção. Por isso, todos nós temos uma marca. Uma enfermeira que trabalha num hospital, um professor de sala de aula, até mesmo um jovem que está num projeto, ele tem a percepção que ele deixa para o outro. Então, marca pessoal é isso. Nós temos. Quando nós tomamos consciência da percepção que a gente deixa, é mais fácil você pensar: será que ela está sendo positiva? Será que eu estou conseguindo atingir as pessoas que eu gostaria? Esse processo de entender tudo isso e de mensurar, de fazer estratégia, nós chamamos de personal branding. Então, assim como qualquer empresa precisa uma gestão, tem meta, tem administrativo, tem comercial, tem marketing, nós, como profissionais, também precisamos fazer uma gestão de nós mesmos, que somos um negócio, né? Então, não sei se ficou claro. Perfeito. Mas é mais ou menos isso, né? Perfeito. Então, dentro do personal branding, a gente faz um processo de entender aquilo que o profissional já é, o que as pessoas percebem dele, e aí, com base nisso, nós fazemos estratégias, ou de visibilidade, ou de promoção, ou de reputação, enfim, aí depende do objetivo da pessoa, né? Quando eu realizei a mentoria em grupo, né, que era justamente com esse enfoque, você fez um exercício que me marcou bastante, que foi justamente de perguntar para pessoas de diferentes áreas da nossa vida, amigos, na parte do trabalho, dentro de casa, com outros familiares, qual palavra vem à cabeça quando fala de mim, ou quando dizemos Alessandra Vick, né? Uma palavra para defini-la. Então, um exercício que parece ser simples e muitas vezes até pode parecer meio bobo, de certa forma, assim, foi para mim fundamental e realmente trazia esse olhar, como que a outra pessoa me vê nesses diferentes contextos. E eu não sei se esse é um bom exercício para indicar para quem está nos ouvindo, se tem algum outro que você gostaria de partilhar, Ká. Então, um exercício muito prático para as pessoas, tanto que tem rede social, pode ser o WhatsApp, pode ser no Instagram, você pode abrir ali uma caixinha de perguntas e colocar. Se você pudesse me definir em uma palavra, que palavra você utilizaria? E aí você mesma, sem precisar de outros profissionais, nem estudo, você mesma consegue entender. Teu tom de voz, ele é mais firme, é mais formal, as pessoas te classificam como, né? Se você é fotógrafo, será que a pessoa vai dizer um fotógrafo excelente, ótimo, ou ele vai dizer máquina de fotografia, né? Uma câmera, por exemplo. Então, aí a gente consegue percebendo com o que a pessoa vai te relacionar. Isso é um exercício super legal, dá para todo mundo fazer. Quem tiver Instagram ou Facebook pode colocar lá. Quem não tem pode usar no próprio WhatsApp ou no LinkedIn, porque o objetivo é que cada ambiente nós nos comportamos de alguma forma, né? Então, no lado profissional, às vezes você tem uma personalidade mais formal, às vezes mais firme, dependendo do cargo. E às vezes no teu lado pessoal é mais animado, é mais extrovertido. Por quê? Porque o ser humano se comporta diferente dependendo do ambiente que ele está. Então, esse é um exercício que você pode mandar para vários grupos diferentes. Amigos da faculdade, profissionais, colegas de trabalho, é bem legal, dá para todo mundo fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, porque a gente não consegue, às vezes nós sabemos os nossos diferenciais, mas a gente precisa que alguém externe aquilo, né? Que alguém fale ou verbalize aquilo para a gente conseguir entender de fato, né? Verdade. E para mim foi uma caminhada muito gostosa, porque algumas pessoas que eu não imaginava realmente já me viam de certa forma como eu gostaria que me vissem. Então, eu estava conseguindo passar aquela mensagem. Já outras me fizeram refletir, será que de repente eu posso alinhar um pouco mais nessa área da minha vida para passar a mensagem que eu desejo? Então, vale a pena realizar esse exercício. É simples, mas tem um grande impacto. Exatamente. E aí,
É uma ação simples, mas você mesma consegue perceber. Então, assim, se você trabalha num ambiente corporativo, por exemplo, e envia para os teus colegas de trabalho, você consegue perceber se você está sendo mais colega ou se você está gerando, de repente, um tipo de concorrência interna. Então, é bem importante, né? Bem legal para mandar. E um tema que eu falo muito aqui, e tem relação direta com o meu trabalho, que é resolução de conflitos, é a comunicação. E também está muito relacionada com o seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do impacto da nossa comunicação, seja verbal ou não verbal, para a nossa marca pessoal. Legal. Então, o processo de gestão de marca pessoal, que é o personal branding, a gente tem como objetivo principal a reputação. Então, por exemplo, no marketing a gente quer dar visibilidade, promover o nosso negócio. No personal branding você quer alinhar essa reputação que você gera. Uma das maneiras que faz e causa muito impacto é a nossa comunicação. Então, vamos imaginar, por exemplo, às vezes tem um profissional excelente que tem um currículo impecável, já atendeu várias pessoas, mas ele tem um jeito muito ríspido de falar, por exemplo. Talvez a mensagem que ele gostaria de dizer esteja correta, mas a maneira como ele fala ou como ele se posiciona não está. Então, por isso que a gente faz esse exercício de tentar entender qual que é o teu tom de voz, como é que é a maneira como você conversa com as pessoas. Porque a nossa marca pessoal, como eu comentei, a gente tem diferentes frentes entre grupos, mas principalmente no nosso âmbito profissional, a gente precisa aprender a posicionar a nossa voz. Seja a voz verbalizada ou seja a voz escrita, por exemplo. Né? E aí vem muito ao encontro do teu trabalho, que eu prezo pela comunicação não violenta, pela comunicação mais suave, mais tranquila, que você não deixa de se posicionar, né? Você transmite autoridade, transmite segurança, mas sem trazer de repente um tom de voz mais grosseiro. E principalmente hoje, nas redes sociais, nos grupos, tudo que a gente fala ecoa e o que a gente não fala também ecoa. Então, é uma das formas que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Às vezes, o que você fala num stories ali de 15 segundos, por mais simples que seja, pode comprometer a tua imagem profissional também. E às vezes a pessoa nem te conhecia, mas ela tá vendo um vídeo aqui no YouTube, ou ela tá vendo um post no teu Instagram, e ela vê, nossa, olha só que legal aquele conteúdo. Comunicação de marca pessoal. Isso é muito importante, né? E a gente precisa. Eu sempre costumo falar que às vezes a pessoa se concentra tanto em dizer, não gosto de falar em público. Mas ela é ótima em escrita, ela escreve bem, ela lê bem, ela pode dar uma mentoria ou, né, tem uma voz para áudio, para gravar um podcast. Então, tudo que nós pudermos comunicar da maneira mais assertiva possível, mais pessoas serão ajudadas. E quando mais pessoas são ajudadas, mais a nossa marca pessoal fortalece, né? Não sei se vai ao encontro do que você fala, mas no âmbito profissional é muito isso, né? Às vezes a gente deixa assim nas entrelinhas alguma coisa que a pessoa pode não interpretar de forma errada. Às vezes a gente tem uma mensagem muito positiva, mas não sabe como expressar. Então a comunicação ela tá a todo momento. Né? Inclusive na maneira como a gente se veste, como a gente fala, o nosso corte de cabelo, isso também é comunicável, né? Tem um axioma da comunicação que diz que é impossível não se comunicar. Ou seja, mesmo em silêncio nós estamos comunicando, que é o que você fala no seu trabalho. É a foto, o estilo da foto, é a postura. Então, tudo isso conta muito. E também vai ao encontro de uma das coisas que você colocou, que é a nossa forma de agir, de pensar, de falar, com também a nossa reputação, ou seja, se isso está alinhado com quem nós verdadeiramente somos. Porque se eu fico só nas redes sociais colocando uma coisa e no dia a dia as pessoas veem que na verdade eu não sou nada daquilo, aí começa a gerar uma má reputação, porque não está alinhado com quem eu sou. Então é muito importante nós estarmos sempre alinhando todos esses pontos para realmente passarmos a mensagem de acordo com quem somos, para não ficar algo descolado da verdade, da realidade, né?
Exatamente. Eu sempre falo, né, até nas mentorias, em todo o meu material, eu tenho um gráfico que eu coloco a nossa identidade, a nossa imagem e a nossa reputação. Essas três bases são os pilares para a marca pessoal. A identidade é tudo aquilo que nós somos. Então, de onde eu vim, o que eu sou, o que, que eu faço, o que, que eu gosto, isso é a nossa identidade. A Uhum. nossa imagem, ela é o que as pessoas percebem a nosso respeito e também o que nós percebemos a nosso próprio respeito, enfim. Então, quando a nossa imagem que é criada, às vezes, ela não está alinhada com a nossa identidade, nós geramos uma má reputação. Existem vários casos, por exemplo, ali usando rede social, enfim. Às vezes você tem uma comunicação impecável, linda, tudo super montado, mas ali no teu dia a dia você não consegue, não está coerente com aquilo que você é. Uhum. Então, naturalmente, em algum momento, você vai gerar uma má reputação. Então, eu sempre falo, se você tivesse que escolher, por exemplo, entre visibilidade e holofotes ou ter uma boa reputação, escolha sempre ter uma boa reputação, porque ela vai gerar mais visibilidade. Em algum momento vai, às vezes demora um pouquinho, mas acontece. Porque é melhor que você seja muito bem conhecido, que você seja profissional naquilo que você faz com uma única pessoa que vai elogiar o teu trabalho, do que às vezes dar tanta voz para algo que você não é, mas tem número ali, né? Verdade, cara. Isso foi bem colocado que isso vai trazer credibilidade para o nosso trabalho, né? Então, é uma Exato. construção sem atalhos. É uma Exato. construção passo a passo, tijolo por tijolo. Isso vem também com essa questão que você colocou que, como jovem, né, teve essa transição de carreira. Eu também me considero nessa questão de uma área nova, que eu saí do direito tradicional e mergulhei dentro da mediação de conflitos e resolução alternativa de conflito. Então, isso tudo acaba sendo bastante desafiador na nossa vida, porque nós precisamos mostrar credibilidade no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, não temos anos de experiência como outros profissionais. Mas eu vejo uma coisa, falando agora de mim, né, uma coisa que eu quebrei internamente, ou que venho quebrando internamente, essa ideia de que não é a minha idade que vai refletir no resultado, e sim a minha dedicação, o quanto eu me esforço para alcançar aquilo, o quanto de mim eu coloco em cada coisa que eu faço. Então, e isso tênis, que fez parte da minha vida por muito tempo, hoje é um hobby, mas joguei tênis a nível profissional durante 10 anos. Então, foi algo muito forte. Você também comentou que durante a sua vida foi sempre muito dedicada à questão de disciplina, de foco. Eu acho que esses são alguns pontos que nos ajudam a trazer esse diferencial independentemente da idade. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar nesse sentido? Se tiver algum Então, jovem nos ouvindo que possa levar em função desse nosso bate-papo de hoje. legal. Então, a idade é algo que pesa, dependendo do âmbito profissional, né? Como você colocou, principalmente em mercados que são naturalmente mais tradicionais. O que é importante, às vezes a tua postura, ela, por mais que a tua idade seja aparentemente jovem, a tua postura é de um profissional de respeito, as pessoas não vão olhar pela idade, né? É a Uhum. maneira como você fala, é o ambiente que você está. Então, assim, eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com pessoas mais velhas. Eu sempre conversei as minhas clientes, né? Inclusive, você participou de uma das turmas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes para que eu traga um pouco dessa jovialidade que eu tenho, desse gás, dessa determinação que às vezes, né, com o mercado de trabalho você vai desanimando, enfim, mas eu gosto de trazer essa energia e em contrapartida eu recebo sabedoria. Às vezes a sabedoria que eu não tenho ali no mercado de trabalho de mais de décadas, mas que eu vou percebendo. Então, quando você tiver oportunidade, sentar, escutar e estar no meio de pessoas mais velhas, isso traz uma bagagem para você que eu acredito que é até um diferencial de um jovem para o outro, sabe? Eu vejo, Alan, muitas vezes, na maneira como eu falo, às vezes de colegas, enfim, é nítido o nível de maturidade da conversa. E para nós, enquanto profissionais, a nossa idade ela só vai determinar se a gente tiver uma personalidade que não condiga.
Aí sim, se a gente for jovem demais, se for muito, né, diferente ali daquele âmbito, senão... Então, a minha dica é, mesmo que você não tenha pessoas no teu ciclo profissional, tente conversar com pessoas mais velhas, porque isso muda o teu tom de voz, que novamente entra na comunicação. Uhum. Quando muda a tua comunicação, quando você começa a se posicionar, as pessoas te respeitam independente da idade, né? Uhum. E isso vai ao encontro de tentar buscar o melhor de cada um, no lugar de ficar criando rótulos e pensar no que nós não conseguimos ou ainda não temos, ou que o outro ainda não tem, tentar, como você colocou, tirar o melhor do outro e também passar o nosso melhor. E com essa troca, eu também acredito na colaboração em conjunto de ambos, É. independentemente da idade, da área. Então, sempre temos muito a passar e também a receber. Então, verdade. Exatamente. Porque marca pessoal não tem concorrente, né? É, Serviços, produtos tem, mas marca pessoal não tem, porque sempre tem alguém para ser atendido por você da maneira como você fala, como você é. Então, marca pessoal eu sempre brinco, não tem concorrente. A gente tem colegas de profissão, enfim, né? Até pessoas conhecidas, mas cada pessoa tem o seu lugarzinho no mundo, sabe? cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua Sim, personalidade, as suas características, as vivências que deram resultado exato. para estar onde estão hoje. E esse é o grande diferencial, se nós soubermos identificar isso Isso e mesmo. utilizar a nosso favor. Nosso favor, exato. Eu também penso muito assim. Claro, não é que não exista a concorrência, como você falou, do produto, do serviço em si, mas eu acredito muito mais na questão da abundância, no que eu posso trazer de diferente. Eu teria um público diferente do seu, que você terá diferente das outras pessoas, e assim vai. Podemos juntos trabalhar em conjunto e ter outros resultados. E agora eu trago uma frase que acho que vai ao encontro disso tudo que a gente vem falando, que é o Fernando Pessoa, que admiro muito, e só lerei um pedacinho que é: para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagera ou exclui. Ser tudo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. E para mim, isso é muito forte, porque é justamente isso. Quando nós somos todo em cada coisa, eu estou aqui nesse momento com você, eu estou 100% aqui. Depois eu penso no que eu tenho em casa, no resto das coisas do trabalho. Exato. Senão eu não estou nem aqui com você e nem lá. E quando nós fazemos isso de colocar quem somos 100% em cada coisa, colocando amor, dedicação, eu acredito que o resultado vem. Nós temos que ter paciência e construir, não querer atalhos, mas eu acredito muito nisso. E eu sei que para vocês também é bastante forte, né, Ká? Até sua mãe, também conversando com ela, ela falou que uma das coisas que tentou sempre passar bastante para vocês foi essa questão de, independentemente do cargo, fazer sempre bem feito, dar o melhor de vocês com amor, que assim será o diferencial e isso trará como um destaque. Não sei se você gostaria de acrescentar algo nesse sentido. Na verdade, assim, nós sempre fomos criadas, né, eu e minha irmã, Uhum. com a frase dos meus pais: você pode ser gari, professor, médico, mas independente da profissão, se dedique para ser o melhor com amor. Uhum. E aí também vem uma questão diferente, né? Eu trazia muito dessa personalidade nos lugares que eu trabalhava. Então, era um bilhetinho, era uma caixinha de chocolate, eram ações que, na verdade, assim, até hoje eu faço de uma maneira indireta, sabe? Mas é a questão do carinho, é a questão de você olhar, de você conseguir extrair o melhor. E eu acredito que esse é um diferencial de poucas pessoas, de você conseguir transmitir a tua essência. Mas aquilo que você faz, como você bem mesmo colocou, se você faz muito bem feito, além de esperar um resultado, não sei explicar, mas você tem uma sensação de dever cumprido diferente, sabe? E Uhum. é até uma das maneiras pelas quais eu quis desvincular da CLT e ter meu negócio, porque eu pensei, eu preciso levar quem eu sou. Às vezes o mercado não te aceita da maneira como você é. E aí você procura maneiras diferentes de demonstrar isso. Então, não tenha, né? Se eu pudesse dar um conselho, não tenha medo de ser você. Por mais clichê, né, que isso pareça ser, em todo lugar existem pessoas que às vezes vão precisar de uma palavra que só você tem ali naquele momento, né? Um carinho, alguma coisa diferente. E são profissionais assim
que trazem essa questão, que trazem essa essência que se diferenciam no mercado. Para Verdade. mim é muito isso, né? Verdade, cara. E eu acho que também aos poucos isso vai criando uma rede. Por exemplo, na nossa Isso. mentoria, nós continuamos até hoje o grupo de mulheres que uma ajuda a outra, uma apoia, uma está sempre acompanhando, às vezes mais, às vezes menos, mas é com esse propósito. Então, claro que em alguns momentos teremos as dificuldades, pessoas que não estão alinhadas com os mesmos valores e propósitos, mas na maior parte deles eu acredito sim que aos poucos a gente vai criando essa comunidade, essa rede, né, em prol com o mesmo objetivo, ainda que em áreas diferentes. E aí, Exato. sobre isso, eu faço uma pergunta que tem total ligação com o seu trabalho, que é em relação a networking, parcerias, criar oportunidade com essa colaboração com outros profissionais. Você poderia compartilhar um pouquinho mais como que a gente pode fazer isso na prática? Legal. Então, eu sempre fui, né, como eu comentei ali desde o começo, eu sempre fui muito comunicativa e eu demorei 27 anos para descobrir que o meu diferencial era juntar pessoas. Eu demorei muito para perceber, porque são coisas que você não vai percebendo sozinha, assim, né? Então, algo que fez muita diferença, principalmente no meu meio presencial, é que eu sempre fui em todos os eventos, tanto corporativos, empresariais, de empreendedora. Sabe aquele café com a amiga que a gente adia para daqui 3 semanas e não vai? Eu sempre fui. Então, até algumas amigas, inclusive da mentoria, podem comentar que eu sempre fui parceira no sentido de participar de tudo. E isso é o que estreitou laços para que eu conhecesse profissionais diferentes. E daí, associando com a reputação, com você tomar cuidado, porque todo momento você deixa uma mensagem. Por mais que você às vezes esteja numa festa, né, num jantar, você está deixando uma mensagem ali. Então, eu sempre cuidei muito, desde muito nova eu cuido da mensagem que eu levo. E no networking, o que que acontece? Às vezes, você pensa só em atrair pessoas totalmente diferentes ou grandes na tua área, enfim, mas você não dá valor para as pessoas que já estão ali. E às vezes essas pessoas são as que vão te levar para outro lugar. Então, por exemplo, se você tiver pessoas, mesmo que sejam de áreas diferentes, mas que tenham um público similar ao teu, que gosta de um conteúdo parecido com o teu, ali você já pode propor uma parceria. Como é que você começa? Curtindo alguma coisa, comentando, mandando alguma coisa na legenda, participando, né? Ou às vezes, né, se você tem mais relação, convidando a pessoa para um café. E isso é uma coisa que é muito importante. Então, eu sempre falo, tudo que você puder fazer para estreitar laços com as pessoas que sejam verdadeiros, é claro. Você não vai fazer as coisas para que lá na frente tenha algum resultado, não, mas você vai tentar buscar isso. Então, públicos similares, pessoas que têm ideais parecidos, que têm ideias de trabalho parecidas. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Na minha mentoria, eu fui convidada já por uma profissional para dar uma aula na mentoria daquela profissional, que era uma psicóloga, e eu também a convidei. Nós não nos conhecemos, mas é um tipo de parceria. É o mesmo serviço? Não, não é, mas nós acreditamos na mesma coisa. Não, nesse sentido, assim, de buscar, você vai ver dentro do teu próprio círculo. Então, um exercício muito legal para você fazer é você anotar uma lista assim de 10 pessoas que você conhece que podem ter algum vínculo com o público que você quer atingir. Então vamos imaginar que o teu público são mulheres que têm negócio presencial ou são profissionais liberais. Você vai anotar várias pessoas que atendam elas, por mais que sejam de áreas diferentes. Então, uma médica, uma psicóloga, uma advogada, pessoas que podem chegar nesse público. Com certeza, quando tem uma parceria, o ganho é dos dois lados, né? Então, alguém aprende, alguém ensina, ou as duas ensinam, as duas aprendem, mas é muito importante, né? Principalmente nesse mundo da internet, que às vezes dá visibilidade, a pessoa não toma muita reputação, não cuida muito da reputação, a gente precisa escolher. Então, eu sempre falo, ao mesmo tempo que você tem que ser parceiro, eu analiso tudo lá. Se eu vejo que a pessoa de alguma forma não está correspondendo, ou eu de repente não estou correspondendo, aí finaliza a parceria.
Por isso é importante, eu sempre comento, né? A gente tem que buscar pessoas que tenham valores similares aos seus, que acreditem naquilo que você acredita. Então, por exemplo, usando um caso bem superficial, né? Mas se a Ali fosse uma pessoa grosseira, eu não lido bem com pessoas assim, né? A gente contorna, mas eu não tô habituada. Dentro do meu conforto, eu não tô habituada. Então, provavelmente eu não aceitaria. Assim como ela também não me chamaria se eu tivesse uma personalidade que fosse muito diferente. Então, isso é uma parceria que as pessoas têm valores similares, né? E a gente sempre tem. Então, lista ali as pessoas e tenta interagir com elas. Tenho certeza que durante um mês, pelo menos, você vai fechar umas 3 parcerias legais. Porque as pessoas têm sede disso. Elas querem pessoas próximas também, né? E sempre temos alguma coisa para troca, né? Seja É, serviço, produto, ou partilhar algo, uma experiência pessoal, enfim, alguma coisa que traga essa relação ganha-ganha, que é muito exato. enriquecedora mesmo. E às vezes você tem afinidade com um pouco mais, às vezes com o outro um pouco menos, mas cada pessoa tem sua área. Às vezes a tua melhor amiga que você conversa no lado pessoal não vai ser a melhor conselheira profissional, mas às vezes uma outra profissional que você admira pode ser. Então assim a gente vai tendo equilíbrio também, porque a parceria ela não precisa ser necessariamente só profissional. Ela também pode ser uma pessoa para caminhar com você na praia, né? Uhum, exatamente, porque nós temos vários pilares na nossa vida e pode ser Claro, em algum outro, né? Não só na questão exatamente. profissional, ou não só na nossa área diretamente, mas que de alguma forma traga algo de enriquecedor indiretamente. E, Cá, como você também já disse, tem uma ligação muito forte com a literatura, com os livros. Eu também estou aqui no cantinho, que é um cantinho que eu adoro, que é a biblioteca do meu pai. E eu trouxe como indicação para hoje um livro que eu acho que tem muito disso que nós falamos aqui. É super conhecido e é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque eu acho que não a complexidade, mas a profundidade, a essência, ela é simples. Nós que às vezes complicamos as coisas. Então, é O Pequeno Príncipe, que é um livro que, para mim, eu li quando era nova, eu já reli várias vezes. Já reli, inclusive, em francês, que agora estou aprendendo essa língua. E, e ele toca justamente nisso. Para mim, ele me tocou nesse sentido, na essência, nos detalhes. O essencial está invisível aos olhos, é buscar enxergar para além do óbvio. Ele, para mim, traz muitas reflexões nesse sentido. Ainda que de uma leveza e uma simplicidade que muitas vezes é levado para o lado de criança ou infantil, eu acredito que não, que ele é bastante profundo e Isso. nesse sentido. E até uma das coisas que vai ao encontro, ao meu ver, de quem você é também, e que foi o que a sua mãe também colocou quando eu perguntei, se fosse para dizer uma das coisas que a Camila te ensinou nessa vida. E ela falou, é o amor, é o carinho que ela coloca em tudo, a forma como ela nos trata. E eu acho que esse livro também traz isso, né? É ser um pouquinho de quem nós somos em cada relação, em cada contato, e que isso reflete no seu trabalho, é nítido o carinho, a dedicação que você coloca. E aí eu te pergunto, tem algum outro livro, alguma indicação nesse sentido que pode ser de literatura ou também algo mais técnico, se assim desejar? Legal. Eu trouxe 3 livros Uhum. como dicas aqui, tanto para quem aplica ou não tem conhecimento, que um deles até é similar de uma certa forma à mensagem com o Pequeno Príncipe, que é a coragem de ser imperfeito. Esse Esse livro é livro aqui é ótimo. bem conhecido também, mas ele é uma literatura bem simples. E eu acredito que assim, uma das coisas que ele fala é viver é experimentar incertezas. Então, para mim é isso. Até quando a gente fala sobre transição de trabalho, ou não precisa ser de trabalho, às vezes você descobriu, né, que vai ser mãe, ou está casando, enfim, qualquer lado que você está passando por alguma coisa, isso aqui mostra o poder da nossa vulnerabilidade. Quanto mais vulneráveis nós somos, mais a gente consegue dar sentimento para aquilo que a gente faz, né? Então, E esse a livro conexão. foi um marco.
Exato, esse livro foi assim um marco bem especial para mim nesse ano, principalmente, que foi um ano que eu me descobri um pouco mais online e você sabe, é muito difícil nós que somos muito planejadoras ir lá e dar a cara a tapa, não é algo simples, por mais que pareça. Então esse livro foi super legal. Sobre networking, eu gostaria de indicar um livro também, porque eu sei que muitas vezes a gente tem dúvidas sobre como abordar as pessoas, o que falar, o que não falar, que também é um livro bem conhecido, mas eu gosto muito desse autor, que é esse livro aqui, Como Fazer Uhum. Amigos e Influenciar Pessoas. Então, esse livro tem dicas muito práticas, inclusive de nós nos tornarmos pessoas mais agradáveis, sabe? Então, eu fui percebendo ali alguns erros que eu cometi, algumas coisas que eu não deveria fazer. Esse livro é super legal. Então, duas dicas assim, mais nesse São sentido, excelentes, ambos. os conhecidos. E para finalizar, eu quero trazer um livro que eu acho que poucas pessoas conhecem. É um livro que eu descobri assim totalmente aleatória. Inclusive, ele não é de um autor conhecido, mas se chama Seja Insensato. Se eu pudesse, assim, definir um livro que mudou a minha cabeça profissionalmente, eu indicaria esse livro. Até se você for ver, eu li várias vezes. Daí eu gosto de marcar as páginas assim que eu gosto. Então, esse é um livro que tem dicas práticas. E aí, se você for ver, os post-its azul são dicas práticas e os amarelos são citações que eu gosto. É Uhum. uma forma também de eu me encontrar ali. Então, esse livro, ele fala sobre como nós podemos pensar de uma maneira não convencional. Não é nada assim por exemplo, de outros livros de autoconhecimento e tudo, de não se importar com as pessoas, não. Ele é um livro que traz exercícios práticos de como você pode fazer o teu trabalho ser totalmente diferente com a tua essência. Uhum. Então, um exercício que ele dá é, inclusive, sobre você listar tudo que você faz, tudo que os teus concorrentes fazem e buscar mudar tudo isso. Então, a gente chama de lista invertida. Uhum. Esse livro foi um divisor de águas no momento em que eu aprendi a lê-lo. Então, ler e anotar, porque a primeira vez que você senta para ler, você não consegue entender. Então, Uhum. esse é um livro bem prático que eu acho que vale muito a pena, independente da tua área profissional. Se você ler e for anotando e colocar em prática, você vai ver que muitas coisas, a resposta está ali, só que você não percebe, entende? Uhum. Então, foi um livro bem E ele significativo. parece que estimula bastante questão de criatividade, né? Como Muito. fazer diferente algo que hoje é normal, mas como inovar dentro dessa questão. Bem Exato. Eu gosto de ler livro físico, assim. interessante. Então, aqui até próximo da minha casa tem a biblioteca, sempre que eu posso eu vou ali. Mas esse é um livro que eu faço questão, inclusive, de presentear algumas pessoas. O Uhum. custo dele assim, pequeno perto do material enriquecedor que ele traz, sabe? Uhum. Então, eu indicaria bastante esse livro. Perfeito, Ká. Queria agradecer pelas indicações, pela sua partilha, por esse momento tão enriquecedor que com certeza deixou várias ideias pipocando para quem está nos ouvindo, tanto em questões práticas, né, com os exercícios que você colocou aqui, como também essa reflexão e passar a nos vermos como uma marca pessoal, que a todo momento nós estamos deixando a nossa marca e que é importante cuidarmos disso, termos consciência do impacto que ela tem, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, muito, muito obrigada por toda a sua partilha. Fico feliz de ter conhecido um pouquinho mais esses detalhes, tanto na conversa com a sua mãe antes, quanto aqui, Legal. através de cada história e conhecimento. Então, agradeço por ter aceito o convite e passo a palavra para você agora. Ah, que legal. Eu agradeço muito também, Ali. Quero dizer que eu fico muito feliz, assim, porque nós construímos redes com base também nas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho. Você foi uma pessoa que traz um ar de doçura, um ar de profissionalismo, mas também essa característica de ser alguém que une as pessoas, que quer o bem das pessoas, principalmente com esse projeto. Então, quero agradecer de verdade. Espero que todos que estão nos acompanhando também possam continuar acompanhando e participando, principalmente aqui do conteúdo da Ali, que é um material super enriquecedor.
Então, agradeço muito pelo convite e me sinto super honrada. Obrigada, Ká. Inclusive, esse canal, ele nasceu na nossa mentoria, né? Era algo que Isso, já vinha no papel, naquele planejamento de tempos e tempos. isso mesmo. E você me ajudou a ter aquela coragem de começar. Olha, realmente, para quem está pensando em gravar vídeo, gravar conteúdo, começa, porque a gente nunca começa já Não. sabendo tudo ou com aquele vídeo perfeito. A gente tem que ir fazendo e vai aprimorando na hora que faz. E você me ajudou bastante nessa construção. Então, fica também minha gratidão nesse sentido, Ká. E Fico seguimos muito juntos feliz. nessa caminhada. Isso mesmo, sempre juntas, uma acompanhando o trabalho da outra. E eu fico muito feliz realmente em ver todo o teu crescimento durante esse período. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Ká. Eu deixei na descrição do vídeo as suas redes sociais, tudo, então acompanhe por lá, que realmente também tem muito conteúdo em relação à marca pessoal e tudo que engloba esse mundo tão interessante e que reflete tanto na nossa vida. Aproveite também, para quem está nos vendo, deixe nos comentários, se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre os exercícios que foram dados, depois eu posso repassar para cá. Coloquem também quem vocês gostariam de ver por aqui ou qual conteúdo que eu tento trazer no próximo vídeo. Então, um beijo grande e até a próxima!